Olá, turma do sexto ano F da Escola MF Vila Tomazina, São Paulo. Eu sou a Maria, amiga da Mariana, a professora de ciência de vocês, e ela entrou nesse assunto do universo e pediu para eu estar aqui colaborando com ela e respondendo as perguntas que vocês têm sobre o universo. Então vamos lá. A primeira pergunta é do Alan. E ele está curioso para saber se a NASA esconde segredos sobre mundos e se existe vida fora da Terra. Então, eu acho que esconder segredos sobre mundos ela não faz, não. Talvez possa esconder segredos sobre, assim, falhas, né, do sistema e tudo mais, das missões. Porém, sobre as descobertas científicas eu acho bem difícil. E eu queria ressaltar assim que, cara, a NASA só tem 60 anos, isso não é muito tempo. E eu acho que uma grande maioria das pessoas acha que a NASA sabe tudo e que, né, é uma teoria da conspiração e que ela quer esconder a verdade de todo mundo. Mas a verdade é que a NASA ainda está descobrindo muita coisa. A ciência da NASA é muito recente ainda. Então, cara, a gente não sabe tudo ainda. Não tá escondendo nada, realmente nosso conhecimento está caminhando aí. A gente ainda está muito novato, né, no nosso conhecimento, mas a geração de vocês vai com certeza presenciar muitas descobertas e vai ser muito animador. Quanto à vida fora da Terra, a gente não tem nenhuma evidência ainda, apesar de terem muitas coisas, né, da ufologia e os OVNIs, mas para mim isso é muito mais uma ficção científica do que um conhecimento científico, né? Tem muita diferença entre os dois. Então, não, ainda não temos nenhuma evidência de vida fora da Terra. Agora, a Nicole quer saber se é verdade que existem milhares de galáxias no espaço. Sim, é verdade, existem muitas de milhares de galáxias no espaço. A estimativa é que existem 2 trilhões de galáxias no espaço, e esse número é muito, 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 muito grande. Esse número é um 2 seguido de pelo menos uns 20 zeros, ou seja, é um número muito grande, até difícil de entender o que esse número significa, mas a resposta simples é que sim, existem milhares de galáxias no espaço, né? A nossa galáxia, a Via Láctea, é só uma delas. A Larissa Delfino me perguntou como são feitos os foguetes que levam as pessoas para fora da Terra. Então, eu não sou engenheira espacial para estar respondendo essa pergunta com muita propriedade, mas o que eu entendo, né, de foguetes são essas máquinas, né, super poderosas que funcionam por um fluxo de gás, né, essa explosão que vai impulsionar eles para fora da Terra, da órbita da Terra. Então tem que ser uma explosão muito forte, né? Porque vai estar trabalhando contra, né, a gravidade da Terra, porque a gravidade da Terra puxa as coisas aqui para ela e o foguete tem que sair. Então é uma reação ali bem forte para estar movendo o foguete. Mas eu vou te encorajar a pesquisar mais sobre os foguetes, né, e toda a engenharia dessa máquina super potente. A Júlia Eduarda está curiosa para saber se existem astros além do que nós vemos a olho nu no nosso céu e se o universo tem um tamanho definido ou indefinido. A primeira pergunta, a resposta é que sim, existem muitos astros além do que nós vemos a olho nu. Hoje em dia a gente tem, com o avanço da tecnologia, né, a gente tem telescópios super poderosos que conseguem enxergar além do que a gente consegue ver a olho nu aqui. E nós sabemos que já existem trilhões de galáxias no universo, que provavelmente existem mais sóis do que grãos de areia na Terra e que cada sol tem pelo menos um planeta. Ou seja, se você multiplicar todos esses números aí, existem muitos, muitos, muitos astros que a gente não vê. E quanto ao tamanho do universo, até então ele é indefinido. E como eu já falei numa resposta de uns vídeos anteriores, essa é uma questão delicada, né? Porque se ele for definido, pode ser que o nosso conhecimento nunca nos permita conhecer essa definição, ou seja, ele vai sempre ser indefinido.
E se ele for definido, e aí entra a questão de, mas ele é definido aonde? Então talvez ele seja parte de algo muito maior, o que torna ele de novo, né, indefinido. Ou ele pode ser definido e daqui a pouquinho a gente vai descobrir, né, e tentar entender assim mais disso, mas eu acho que no fundo ele sempre vai ser indefinido. Agora a Helena me perguntou se eu pretendo ir ao espaço. E a resposta é sim, o meu sonho é ser astronauta. Daqui a alguns anos eu vou aplicar para o programa de astronauta. E aí tem a entrevista, né? Tem o teste físico. E se você passar por essas etapas, e aí você entra para a escola de treinamento de astronauta, que dura cerca de 2 anos. E aí você vira um astronauta, mesmo sem ter ido para o espaço ainda. E você pode esperar por missões por toda a sua vida, assim, até uns 10 anos ou mais. Você fica ali como um astronauta, né? Mas até ser escalado para uma missão, aí já é outra história. Porém, sim, eu acredito que eu irei ao espaço, que eu vou conseguir ser selecionada como astronauta. Esse é um sonho meu e eu tenho me capacitado, né, para realizá-lo, porque é importante ter um sonho, sim, mas também é importante fazer, né, mover. Então, ter ações que nos levem aos nossos sonhos. Então, não adianta só sonhar, né? A gente tem que buscar. Então, se vocês têm um sonho também, eu os encorajo firmemente, fortemente, para vocês irem atrás dele. Agora, a Camille Vitória me pergunta um pouquinho do que eu falei no começo, que é se a NASA descobriu alguma coisa e escondeu da gente. Então, eu acho que essa questão talvez seja muito mais, assim, de falhas internas, né? Porque ninguém quer expor as falhas, mas, assim, de descobertas, né? Mirabolantes, como, por exemplo, vida no espaço. Eu não acredito que tenha sido descoberto e esteja sido escondido. A NASA é uma organização governamental, o dever de reportar tudo que as descobertas científicas, né? Então, essa ideia, né, de que a NASA descobre as coisas e esconde é muito mais uma teoria da conspiração, assim, do que a realidade. Agora, o Caleb quer saber como as estrelas são formadas. Então, as estrelas elas são formadas no chamado berçário estrelar, que na verdade é uma nuvem de gás e poeira e de elementos. E as estrelas elas começam a se formar quando, num determinado momento, esses elementos, essa poeira e esse gás começam a se aglomerar num ponto. E aí aqui começa a gravidade a agir, que vai juntando mais material. E as estrelas começam a surgir pela junção de átomos de hidrogênio, que eles vão se juntar tanto que eles vão se fundir, que é a chamada fusão nuclear, e formar o hélio. E as estrelas elas vão crescendo, né, e se formando conforme essa reação vai acontecendo e vai ficando mais concentrado de massa, e aí ela vai crescendo e fazendo a fusão nuclear, e assim as estrelas vão surgindo. Bom, essa pergunta não tinha nome, mas ela tá me perguntando se eu sei a idade do planeta Terra. Então, a gente já sabe a idade do planeta Terra por meio de datação de um mineral, o chamado zircon, é um tipo de rocha, né? E aí, por meio da datação desse zircon, que é um dos primeiros minerais a serem formados na formação da Terra, a gente sabe que a Terra tem 4,5,6 bilhões de anos. Essa pergunta também não tinha nome, suspeito que seja da mesma pessoa, mas a pergunta é se eu sei quando é que o Sol vai explodir. Então, o nosso Sol ele é um tipo de estrela, né? E pelo estudo que a gente tem das estrelas e o tipo de estrelas, a gente sabe que o Sol ele vai chegar na fase final da vida dele daqui a 5 bilhões de anos. Então ainda falta bastante tempo. O Cauã quer saber qual é o formato dos corpos celestes. Então, os corpos celestes, em sua maioria, eles são esféricos.
Isso acontece porque a esfera ela é um formato de maior equilíbrio. E na natureza tudo quer estar no maior equilíbrio possível. Então é por isso que no espaço, né, tudo que a gente vê, todos os corpos celestes assim, em sua maioria são esféricos. Não perfeitamente esféricos, mas eles são esféricos sim. O Dimitri quer saber como as rochas formam os anéis de Saturno. Então, os anéis de Saturno não são só rochas. Na verdade, ele é uma mistura de poeira, de gelo e de gases e rochas. Mas a origem dos anéis não é muito entendida. Teve um estudo de uma universidade no Japão que diz que essas rochas são provenientes do período do começo, né, da formação do sistema solar. Então essas rochas elas são meio que, né, o que sobrou da formação dos planetas. E por Saturno e Júpiter, né, que estão ali lado a lado, serem os maiores planetas do sistema solar, eles têm uma gravidade muito grande. Então, entre eles, né, ficou acumulado muitos pedaços de rochas, né, fragmentos de rocha. E aí acredita-se que esses que se concentraram ali em Saturno, por causa da gravidade dele e de Júpiter também, tem uma influência. E aí eles ficam orbitando, né, esse centro de gravidade, que no caso é Saturno. Assim como Urano também tem os anéis, né? Também provavelmente a origem é por causa da mesma coisa, né? A gravidade que atrai esses fragmentos de rocha, de gelo e de poeira e que fica ali orbitando ao redor do planeta. A Yandra quer saber por que as estrelas brilham. Então, as estrelas brilham porque, na verdade, elas estão sob uma reação de fusão nuclear. Então, elas estão, na verdade, emitindo luz e calor. E isso acontece de um jeito que, vendo pela nossa atmosfera, é como se elas estivessem ali, né, brilhando, piscando, mas, na verdade, elas estão sempre ali emitindo luz e calor. Agora, o Fabrício quer saber se existem mais planetas do que os nossos do Sistema Solar. Sim, como eu falei no começo desse vídeo e nos outros vídeos, existem muitos planetas, além dos nossos do Sistema Solar, são chamados de exoplanetas. E agora, com o avanço, né, da tecnologia, dos telescópios, a gente consegue estudá-los melhor. Ainda assim, é um estudo bem difícil. Porém, a gente sabe que planeta, na verdade, é uma coisa quase que comum, né? Existe por toda a galáxia. E a estimativa é que cada estrela tenha pelo menos um planeta. Então, se existem mais estrelas do que grãos de areia no universo, então a gente tem uma estimativa aí de quantos planetas existem, né? Se cada estrela tem pelo menos um planeta, então existem muitos planetas ainda. E a gente tá aí olhando para eles na escuridão do universo, tentando entender um pouquinho mais sobre esses planetas, e isso nos ajuda a entender um pouco mais sobre o nosso, né, e o nosso sistema solar e tudo mais. E por fim, o Cauã quer saber se o Sputnik ainda está vivo. Não, o Sputnik foi o primeiro satélite lançado pela humanidade na década de 50, e ele durou 21 dias em órbita, foi lançado pela Agência Espacial Russa, e após 21 dias ele caiu na Terra de novo, mas esse Sputnik, né, essa missão foi muito importante, foi o que deu início à corrida espacial entre a Rússia e os Estados Unidos, mas ele durou apenas 21 dias em órbita. Bom, essas foram as perguntas de vocês, eu espero que vocês tenham gostado e encorajo a vocês a continuarem estudando e a serem curiosos e a fazer perguntas, porque isso é o que move o nosso conhecimento e é só assim que a gente vai conseguir avançar, né, o que a gente sabe, e ainda tem muita coisa pra gente descobrir e vocês são uma geração que eu tenho certeza que vão viver coisas assim surpreendentes, então fiquem animados e tentem estar junto, né, colaborando para maiores descobertas que a gente ainda vai ter.